Boa noite, irmãos. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa por assumir um compromisso tão grande, já chegando aqui há pouco tempo. Agora, o assunto que eu quero falar hoje é a respeito não apenas da volta do Senhor Jesus Cristo, porque existe a volta e existe também o arrebatamento. Mas o texto que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 24. Fala ali do casamento de Isaac. Isaac é uma figura, ou seja, um tipo do Senhor Jesus, assim como temos ali também o servo de Abraão, como tipo do Espírito Santo, e temos Rebeca como tipo da igreja. E esse texto é muito importante porque no finalzinho vai haver um encontro entre Rebeca e Isaac. E esse texto, ele vai falar como se fosse o encontro do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Porque o final desse capítulo é muito importante. Contudo, eu sei que por ser um capítulo muito longo, nós não vamos ler todo o texto, mas eu vou fazer um esforço de ler a partir do verso 42. Diz assim: Hoje eu cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, do meu senhor Abraão, se tu agora, porventura, o meu. Vou ler ali. Hoje eu cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, tu és agora, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me disser: Bebe tu, também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, também darei de beber aos teus camelos. E bebi,
e ela deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem é a filha? E ela disse: de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras nas suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantou-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fica a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntamos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e os servos de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram aos camelos e seguiram ao varão. E tomou aquele varão a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi,
porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo a nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou-a, e Rebeca foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu creio que os irmãos entenderam o propósito, né, de uma leitura tão longa. Na verdade, eu gostaria de ler todo o capítulo, que são 67 versículos. Mas separei apenas esse porque eles contam a história e que aquele servo, ele fez um pedido a Deus que seria muito difícil de ser cumprido. Segundo os ensinadores, cada camelo bebia 150 litros d'água. Imagine tirar água para 10 camelos. Seria 1.500 litros. Mas Isaque o servo não pediu que ela fizesse isso. Ele apenas estava observando se ela faria. E ela fez. É muito interessante essa parte, porque ele pediu a Deus, ele não pediu a ela, ele pediu a Deus que a moça que descesse para tirar água, e ele pedisse água para ele beber, ela desce a ele e também desce de beber aos seus camelos. Por isso, irmãos, eu vejo que o que Rebeca fez aqui não foi apenas para fazer uma demonstração de quem ela era, mas para demonstrar que ela era a pessoa que Deus tinha escolhido para casar com seu filho Isaque. Esse texto, segundo os teólogos, ele é todo típico, desde o início até o final. Abraão é a figura de um rei que propôs fazer o casamento do seu filho. O servo é o tipo do Espírito Santo, que foi enviado ao mundo para instruir a igreja. E uma das responsabilidades do Espírito Santo é levar a igreja e entregar ao Senhor Jesus. E isso nós estamos aguardando. Essa igreja aqui tem um grande privilégio, porque foi aqui que eu aprendi e que muitos irmãos, talvez alguns, não estivessem aqui naqueles dias,
que já tem aproximadamente 60 anos que o estudo do plano divino começou a ser feito aqui nessa igreja. E nosso irmão José Bochá, ele usou, naquela época, como sinal a volta de Israel para a terra. E o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala a respeito da figueira. A figueira, que é uma figura de Israel. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos tornam tenro e brotam folha, sabei que está próximo o verão. E essa mensagem foi pregada não somente aqui. Eu sei que foi pregada em várias igrejas aqui nessa cidade. Mas a primeira vez que essa mensagem foi pregada fora daqui foi na casa de oração de Menino Jesus. E aquela igreja nunca foi mais conforme ela era naquela época. Aquela igreja cresceu. Na época nós estivemos lá com o coral daqui para cantar durante o terceiro ano seguido que o Zé Pinto fazia o estudo ali. E isso foi no ano de 1971. E até hoje, aqueles irmãos não esquecem disso. Quando o nosso irmão Elias estava vivo, porque depois disso eu não lembro de ter ouvido falar mais, mas quase todas as vezes, todos os anos, ele contava a história do estudo do plano divino através do século e agradecia a igreja da Casa de Oração da Rua Buarque, em Itaperuna. Tinha até uma musiquinha que foi feita pelo nosso irmão José Bochá, que dizia: Israel já está na terra, a figueira já brotou, é sinal que em breves dias para o meu Senhor eu vou. Bem, pelo menos essa estrofe eu me lembro dela. E nós estamos aqui até hoje. O tempo vai passando. O Senhor Jesus não veio buscar a igreja. Mas, de vez em quando, surge alguma coisa assim, aparentemente extraordinária. E nós, então, somos despertados. Porque, pela palavra de Deus, não falta nada para se cumprir essa profecia. A única coisa que falta, de fato, o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E ele disse, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, como os que não têm esperança, a respeito dos que já dormem, como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E diz, e dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e iremos junto com eles a encontrar o Senhor nos ares.
nas nuvens. Depois iremos encontrar com ele nos ares. Essa expressão, ela me chama atenção, porque de vez em quando eu ouço um irmão dizendo que não existe arrebatamento secreto da igreja. No entanto, esse texto mostra que o arrebatamento vai ser secreto. E tem um outro texto também, que está em Mateus capítulo 25, a respeito das 10 virgens. E ali diz o seguinte: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes, porém 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, sair ao encontro. E diz o texto que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram às loucas: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai para vós. E diz o texto que, tendo elas ido, o esposo chegou, e as que estavam preparadas saíram com ele, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Isso tem me chamado muita atenção. A questão de que 5 daquelas virgens eram loucas, ou seja, elas não sabiam o que estavam fazendo. E a coisa necessária para que as suas lâmpadas continuassem acesas seria o azeite. E o azeite é a figura do Espírito Santo. Então, a nossa preocupação é que, de acordo com esse texto, a metade dos crentes, ou seja, daqueles que estão esperando a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, eles não poderão entrar, porque eles não estarão preparados. E o preparo é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, essa é a minha preocupação. Eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, já estão andando de acordo com o seu propósito e que têm o Espírito Santo. Mas aqueles que não tiveram o Espírito Santo, eles podem esperar, mas não vai ter lugar para ele. Porque, segundo o texto, as prudentes entraram com o esposo e fechou-se a porta.
E depois, o texto continua. Em seguida chegaram também as outras virgens e clamaram: Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabia o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, irmãos, como nós não sabemos o dia, nós precisamos esperar todos os dias. Aí sobre a questão do arrebatamento da igreja. Esse é o acontecimento que nós esperamos. É a maior esperança da igreja. Esse agradecimento. Interessante, porque se a gente, às vezes, fala, mas Cristo não vai arrebatar a igreja, vai ter, não vai. Se você for ver os fatos, eles não conseguem se encaixar num momento só. A igreja, nós como igreja, esperamos o Senhor Jesus Cristo para nos aliviar, para nos transformar. Agora o mundo vai ser um dia da vinda do Senhor, será terrível. Quão grande, quão terrível será a vinda do Senhor. Para nós, aquilo que Paulo vai dizer lá em várias passagens, vai dizer essa expectativa grandiosa, vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: pois a nossa cidade está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o eficaz poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então essa é a nossa expectativa. Ele vai transformar o nosso corpo. Vai ser um momento de alívio, não de juízo, né? Vai para um mundo diferente. Então, o texto que nós lemos aqui, ele fala que Isaac saiu na parte da tarde para orar. Então, o encontro de Isaac com Rebeca não foi na casa dele, porque ele saiu. E Rebeca também saiu. Foi levada pelo o mordomo de Abraão, que simboliza o Espírito Santo, para encontrar-se com Isaac. E nós lemos aqui o seguinte: Isaac levantou os olhos e viu os camelos. Viu que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac. E desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele varão que está vindo pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: aquele é o meu senhor. E ela então tomou o véu e cobriu-se. E aí, quando Isaac chegou, diz o texto que o servo contou para Isaac tudo o que ele tinha feito. Então, Isaac nunca tinha visto Rebeca, Rebeca nunca tinha visto a Isaac. Assim como nós nunca vimos o Senhor Jesus, mas nós o esperamos. E sabemos que aquele dia será um dia maravilhoso para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela vai ser levada. E o texto que nós lemos em Tessalonicenses, ele fala também que iremos junto com eles, ou seja, os mortos vão ressuscitar, transformados, e nós, os vivos, iremos juntamente com eles
ao encontro do Senhor nas nuvens, para estarmos sempre com o Senhor. Um comentário, sabemos que tem muitos irmãos que têm um pensamento pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja passará pela grande tribulação. Um dos argumentos que eu acho bom e viável a respeito do que o arrebatamento ele tem que ser secreto, tem que ser antes do período da grande tribulação, como você mencionou, é que na passagem que você leu de 1 Tessalonicenses 4, depois que ele acaba de falar sobre o arrebatamento, ele fala que aquelas palavras serviam para consolar uns aos outros. Se o apóstolo Paulo tinha em mente que o crente passaria pelo período da grande tribulação, ele não poderia falar que o arrebatamento, ou aquele período, ou a segunda vinda de Cristo, seria um alívio, porque isso implicaria em passar por um período de perseguição, de dores e de tristezas muito grande. E hoje, as pessoas que têm essa mentalidade, que a igreja passará pela grande tribulação, muitas das vezes têm medo de ler o Apocalipse, porque gera uma escatofobia, tem medo do futuro, porque sabem ou pensam que irão passar pela grande tribulação, ou seja, a mensagem do arrebatamento causa nelas às vezes pavor, pois pensam que irão primeiro passar pelo período tribulacional antes de chegar ao arrebatamento. Então, quebrando esse versículo 18, que não serve de consolo essas mensagens para esses que pensam dessa forma. Infelizmente, nós que lemos o Apocalipse, muitas vezes, o capítulo 20 de Apocalipse, ele começa falando a respeito dos crentes. E diz que sobre estes não tem poder a segunda morte. E já tem irmãos que diz que nós vamos ser julgados no grande trono branco, onde não haverá crentes. Ali serão só os perdidos que vão ser julgados. Mas tem uma coisa que chama atenção, porque no último versículo daquele texto, no versículo 15, fala: e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, aí as pessoas pensam que porque o livro da vida vai estar lá no grande trono branco, que a igreja também vai estar. Só que isso não é verdade. Porque ali já está dizendo, e esta é a segunda ressurreição. E no capítulo 20, até o verso 6, está escrito que sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, irmãos, eu queria lembrar ainda mais uma coisa a respeito de Mateus. Estamos terminando, tá? A respeito de Mateus 25, essa parte ali que fala que tardando o esposo, tosquenejaram todas. Esse tardando aqui significa o espaço de tempo em que o Senhor Jesus ensinou sobre isso, porque o Senhor Jesus ensinou sobre isso em João capítulo 14, verso 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, a minha preocupação
é que muita gente pode estar ouvindo a palavra de Deus, acreditando que ele não vai passar pela grande tribulação. Mas nós cremos que a tribulação não é para os crentes. Porque ali, a grande tribulação é o juízo de Deus sobre as nações. E é também a última semana das 70 semanas que nos escreveu Daniel. Então, esses 7 anos de grande tribulação é a última semana de Daniel. Então, os crentes não estarão ali. Nós vemos Apocalipse que, na carta às 7 igrejas, ela vai até no capítulo 3. No capítulo 4 já não se fala mais da igreja. É lógico que vai haver muita salvação na grande tribulação para aqueles que vão ouvir o evangelho do reino, que vai apontar que Jesus Cristo é o rei que está voltando. E nós temos no evangelho no livro de Apocalipse, esses textos todos. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós não vemos mais a igreja, porque a igreja vai até o final do capítulo 3. E uma das coisas importantes é que eu creio que as 2 últimas cartas, a de Filadélfia e a de Laodiceia, elas estão como que a igreja de Filadélfia seja a igreja do arrebatamento, enquanto que a igreja de Laodiceia é uma igreja em que Cristo está pelo lado de fora. E ele clama, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, ele está do lado de fora. Que Deus abençoe essa palavra e que os irmãos possam colocar no coração que Jesus Cristo pode vir a qualquer hora. Ele pode vir hoje, pode vir agora, mas pode também demorar. E nós não podemos dormir, né? Essas virgens, elas adormeceram. Mas quando houve o clamor, elas acordaram e se levantaram e prepararam. Só que nem todas estavam preparadas. Por isso, nós entendemos que uma grande porção daqueles que às vezes estão frequentando as igrejas não terão direito ao arrebatamento. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.